Querida eu, você tem muito a dizer, mas às vezes não se sente confortável para conversar sobre tudo que você pensa com alguém? Eu também. Então seja bem-vindo ao seu espaço seguro, onde você vai me ouvir desabafar, chorar, rir, conversar ou só jogar pra fora sobre coisas que acontecem aqui, mas que eu sei que você pode estar passando também. E no episódio de hoje, e as nossas últimas vezes? Muito se fala sobre primeiras vezes em que a gente se experiencia algo novo, em que a gente vive. A gente vai crescendo e vai vivendo de fato coisas novas na nossa vida. E a gente se surpreende com novas experiências, novas pessoas. Mas tem algo com muito valor que muitas vezes a gente esquece. Ou a gente deixa um pouquinho de lado. Que são as nossas últimas vezes. Para tudo existe um início, um meio e um fim. Às vezes a gente foca tanto no início e a gente esquece que aquilo pode ter um fim. E a única certeza que a gente tem na nossa vida é o nosso fim. Das outras coisas, os fins, eles acontecem naturalmente às vezes. Mas de fato é uma coisa que a gente nunca para e pensa. Nunca para e pensa. Só quando a gente perde algo, quando a gente deixa de viver a situação, que a gente olha e a gente fala: caraca, quando é que foi a última vez que eu abracei tal pessoa? A última vez que eu falei eu te amo? A última vez que eu dei um beijo na pessoa? Quando foi a última vez que eu fiz algo por mim mesma? A última vez que eu sorri de verdade? A última vez que eu chorei de verdade? Então pensar nas últimas vezes talvez seja um pouco até mais complexo do que de fato pensar nas primeiras vezes. E pensar nas últimas vezes veio do filme da Barbie, né, de 2023. Pra quem não assistiu, acho que deveria assistir. É um filme maravilhoso. Mas o filme da Barbie, ele traz a situação de crianças que brincavam com Barbie e elas vão crescendo e vão perdendo um pouco da magia naquilo. Ela traz um pouco disso, assim, na trama. Mas eu fiquei pensando depois, eu falei, caraca, quando é que foi a última vez que eu brinquei? Quando é que foi a última vez que eu guardei meus brinquedos? E aí entrou um pensamento na minha cabeça de quando é que foi a última vez, quando é que foi a última vez, quando é que foi a última vez. E eu senti que eu precisava muito falar sobre isso. E eu acho que é muito simbólico eu vir aqui no último episódio do Querida Eu falar sobre últimas vezes. E isso não é um encerramento de ciclo, mas isso na verdade é apenas uma fase. A primeira temporada do Querida Eu acaba hoje, mas uma segunda vem. Esperamos. Mas pensar nas últimas vezes pode ser doloroso, pode ser intenso, pode machucar. Mas é importante também. Porque perder, porque, de certa forma, se desvencilhar de coisas e finalizar ciclos faz parte também da nossa vida. A gente querendo ou não. O filme da Barbie me fez pensar muito nisso, principalmente em relação à minha criança, assim. Porque eu sinto que, ao longo do tempo, eu fui me desconectando tanto da minha criança, da minha pessoa, de quem eu era. E quando eu comecei a pensar nas últimas vezes que eu tinha feito tal coisa, eu fiquei pensando na minha criança. E me ajudou muito a me reconectar comigo mesma, sabe? Eu sinto que esse vai ser um episódio mais curto porque, de fato, são pensamentos que estão na minha cabeça há pouco tempo. Que não são muito desenvolvidos, mas que eu sentia que eu precisava falar sobre. Porque eu acho que realmente a gente dá muito valor para primeiras vezes, mas últimas vezes tem tanto valor, gente. E eu acho que às vezes a gente só pensa nas últimas vezes quando a gente perde alguém, de fato. No luto mesmo de perder, infelizmente, pra morte, ou perder alguém, de fato, da nossa vida, mas que ainda a pessoa continue viva. Mas quando a gente perde, a gente tende a pensar nas últimas vezes. Tipo, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter tentado mais, poderia ter me esforçado mais. E a gente esquece de viver o que a gente tem pra viver naquele momento que a gente está vivendo. Eu acho que lembrar das últimas vezes faz a gente entrar nesse papel ativo na nossa vida de que a gente tem que fazer enquanto a gente pode fazer. Porque a gente de fato não sabe quando vai ser a última vez que a gente vai poder fazer aquilo. Então eu levo pra minha vida, né, o lema de não arriscar nada é arriscar tudo. Então se eu não fizer nada, se eu não me jogar na vida, se eu não fizer as coisas que eu quero fazer por mim, eu não vou estar sabendo o que poderia ter acontecido e talvez pudesse ser a última vez, a última chance que eu teria pra ter feito aquilo.
Então, pensar nas últimas vezes, dependendo, pode não ser algo tão negativo assim quanto você pode estar pensando. Mas pensar nas últimas vezes seja uma ótima maneira de você iniciar um novo ciclo da sua vida com novos hábitos, novos comportamentos, novos pensamentos e se reconectar talvez com uma parte de você mesma que você não teria esse contato se você não pensasse nas últimas vezes que você vivenciou várias coisas. Tem uma série da Netflix que ela ficou famosa agora nessas últimas semanas, que é a série One Day, né? Provavelmente vocês já ouviram falar alguma coisa, que tem um filme com a Anne Hathaway também. O filme e a série basicamente conta a história de dois amigos que eles se conhecem e eles se envolvem romanticamente no primeiro momento, só que depois eles se tornam grandes amigos. Só que a todo momento a gente entende que eles têm sentimento um pelo outro, ainda romanticamente, só que eles não fazem nada em relação a isso, assim, de ter atitude, de arriscar, de fazer as coisas. E o tempo vai passando, os anos vão passando, eles vão crescendo, se envolvendo com outras pessoas, vivendo outros relacionamentos e outras fases da vida, e eles sempre estão se desencontrando de certa maneira. Só que ao mesmo tempo eles se encontram, sempre. Só que romanticamente eles nunca estão juntos, até o momento que eles ficam, e spoiler, no final, quando eles ficam juntos, passa-se um tempo e a Emma, que é a protagonista, ela morre num acidente. Eu assisti essa série recentemente e da mesma forma que eu contei pra vocês o que aconteceu, a situação que tem na minha vida de algo que eu preciso encerrar, eu fiquei pensando nisso exatamente por pensar no tempo que a gente perde de fazer certas coisas só por pensar que a gente tem muito tempo ainda pela frente. E é normal, é bom pensar que a gente tem muito tempo pela frente para algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente precisa viver agora por não saber exatamente quando é que vai ser o amanhã, quando é que vai ser o nosso último dia, quando é que vai ser a nossa última chance. Então, talvez, arriscar um pouco mais, trazer o que a gente quer fazer no futuro, trazer pro agora e arriscar, falar. Se você tem vontade de falar pra alguém que você ama, fala. O máximo que você vai receber é a pessoa te cortando, não sentindo mesmo. E vai machucar, vai doer. Vai sim, mas é o normal da vida. A gente se machuca, a gente levanta, a gente cura. A gente conhece novas pessoas, talvez a gente machuca essas pessoas. A gente tá sempre em ciclos na nossa vida. Então não basta a gente se afastar disso e achar que a gente tem que estar sempre passiva. Não, é a nossa vida, a gente tem que estar ativa. Então pensar nas últimas vezes me fez pensar exatamente sobre isso. Sobre eu precisar ser mais ativa na minha própria vida. Eu precisar fazer mais as coisas que eu quero sem medo do que pode acontecer. Porque o que for para acontecer, vai acontecer independente de qualquer coisa. Mas eu posso fazer coisas acontecerem sendo ativa na minha própria vida. Para isso precisa de coragem, para isso precisa também sentir um pouco de medo. Porque se você não sentir medo, você não tá vivendo, de fato, e fazendo o que você quer. A gente sempre tem o medo. Da mesma maneira que a gente tem o medo de dar errado, a gente às vezes tem medo de dar certo também. Só que para isso a gente precisa tentar. E às vezes a gente precisa lembrar das últimas vezes que a gente fez algo para tentar fazer de novo. Para tentar se reconectar com aquela pessoa que viveu aquilo naquela época. Que eu acho que é algo muito importante. É muito importante para mim, assim, pelo menos. E eu acho que às vezes, assim, a gente foca tanto no futuro e onde a gente quer chegar. E se cobra tanto. E se julga tanto, tipo, na nossa própria vida. E acha que a gente tá tão errado, tão pra trás. E a gente esquece das coisas que a gente já viveu. Das coisas que a gente já pôde experienciar. As coisas que a gente já aprendeu. As pessoas que a gente conheceu. Quem a gente se tornou. Porque quem a gente é hoje é um remix de todas as nossas versões que já passaram por essa vida, por esses anos de existência. Então, às vezes a gente foca tanto no futuro e nas coisas que a gente quer que a gente esquece do que nos trouxe até aqui. Sabe? Dos trajetos que a gente pegou para chegar até aqui. E é muito importante, às vezes, lembrar dos nossos passos, dos nossos últimos passos. Lembrar da nossa força, lembrar das nossas características, lembrar das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Lembrar da gente, da nossa essência, sabe? Do nosso valor. E eu acho que as últimas vezes elas podem ajudar nisso também. E eu sempre fui uma pessoa que eu me peguei pensando no futuro. E por conta disso eu me afastei muito da minha versão criança interior. E quando eu pude me reconectar com ela, eu consegui viver a vida de uma maneira muito mais leve. E viver a minha vida de uma maneira muito mais positiva. E pra mim isso vale muito mais do que ficar me cobrando todo santo dia por achar que eu tô atrasada de alguma maneira em relação à vida. Só que a vida, ela vai andando. A gente vai vivendo, a gente vive o que a gente pode viver no momento. E no momento que eu posso viver, é tudo que eu tento viver.
Eu tento o meu máximo viver e ser feliz com as coisas da minha vida hoje em dia. E eu sou muito feliz. Cada dia que passa, assim, que eu me entendo mais, que eu me conheço mais, que eu busco mais por mim, que eu me reconecto mais com a minha criança interior, a minha vida fica mais leve. Eu fico mais leve. Eu faço as coisas por mim, pensando em mim, sabe? Pelas minhas necessidades emocionais. Pelo que eu sinto que eu preciso. E não pensando no outro. É muito fácil, tipo, hoje em dia, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem atitude, tudo que a gente tenta fazer, parece humilhação, né? Todo mundo fala que você tá se humilhando a todo momento. Você não tá se humilhando se você tá fazendo o que você quer por você. Se você quer falar que você ama uma pessoa, você fala que você ama uma pessoa, porque você não sabe se ela vai estar aqui amanhã. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então, o que você tá esperando pra tomar uma atitude de fato em relação a alguma situação na sua vida? Você tá esperando o quê? O tempo passar? Porque o tempo vai passar, o tempo tá passando na sua frente. E você precisa viver junto com ele. Não adianta ficar parado esperando as coisas acontecerem, não adianta correr também para as coisas acontecerem. Mas é questão de equilíbrio, de você fazer acontecer, de você se movimentar para conquistar as coisas na sua vida e ir atrás. Já deu disso, de que eu vou ficar esperando a pessoa vir falar comigo e sei lá o quê. Ah, eu gosto tanto da pessoa, mas ela não vem falar comigo. Fala você. Fala você. O que você tá esperando? Por que ela que tem que vir falar com você? Fala você se você tá sentindo alguma coisa. Não tem problema você chegar lá, falar com a pessoa e receber um não. Vai doer, mas vai passar. Porque tudo passa. Tudo passa. Tem coisas que, dependendo, não passam por inteiro, mas elas diminuem a dor. A dor diminui ao longo do tempo. E isso também vale. Eu perdi meu avô em 2022. Eu acho que ver a morte tão de perto, porque eu nunca tinha perdido de fato um ente querido, tendo a noção de que eu tinha perdido alguém. Então, ver alguém muito próximo a mim morrer foi muito intenso pra mim, porque eu fiquei pensando muito nisso, nas minhas últimas experiências com ele, nos meus últimos momentos com ele. E pensar nisso me fez viver a vida de uma maneira diferente também. Me fez viver a vida de uma maneira mais espontânea. Mas eu quero fazer, eu vou fazer por mim. Eu não vou ficar com tanto medo. Eu não vou dar passos pra trás por medo do que pode acontecer. Eu vou fazer acontecer. E se não for pra ser, não vai ser. Então hoje eu vivo uma vida muito mais ativa, eu vivo uma vida muito mais espontânea e eu vivo uma vida muito mais feliz. Porque as minhas últimas vezes, elas hoje em dia importam muito mais pra mim do que as primeiras. E elas significam muito mais sobre quem eu sou, quem eu me tornei, sabe? Do que as primeiras vezes. Então, eu tô te dando essa dica pra você pensar nas últimas vezes que você fez certas coisas. Por você, com outra pessoa. Na última vez que você tentou algo. Na última vez que você foi você mesma com alguém. A última vez que você fez algo novo. A última vez que você chorou. A última vez que você sofreu. A última vez que você gargalhou, assim, de nunca mais parar. Às vezes vale a pena pensar nas últimas vezes pra gente pensar em quem a gente é hoje em dia. E quem a gente se tornou graças a todas as experiências que passaram pela nossa vida. E entender que talvez hoje você esteja vivendo uma última vez e você ainda não sabe. E por isso que a gente tem que viver cada segundo que a gente tem disponível na nossa vida. A gente tem que aproveitar a nossa vida todo momento que a gente pode. Porque, ó, ela passa assim. E quando a gente vê, a gente já vai estar numa cadeira de rodas, com cabelinho branco, ou numa cadeira de balanço, vendo todas as outras pessoas vivendo o que a gente já viveu um dia. E lembrar das coisas positivas. Lembrar das experiências boas. Se emocionar com a nossa história. Porque as últimas vezes elas foram bem vividas, elas têm que ser bem vividas. Mesmo que a gente não saiba que elas são as últimas vezes. Se a gente viver todo momento com a intensidade que tem pra ser vivida, sendo feliz, as últimas vezes elas vão ser sempre importantes. E por isso eu falo pra você pensar nas suas últimas vezes. Com isso, o último episódio da primeira temporada do Querida Eu acaba aqui. Eu tô muito feliz de estar finalizando essa jornada com vocês, de ter finalizado essa primeira temporada de uma maneira tão bonita. Eu tô olhando pra trás, eu escuto os episódios e eu fico tão orgulhosa do que a gente conseguiu fazer, do que eu consegui fazer e criar. Então, eu tô muito orgulhosa. O Querida Eu foi o último projeto que eu criei. A última vez que eu criei um projeto meu. E eu tô muito feliz dele ter se concretizado e ele tá aqui pra vocês e pra mim também. Então, muito obrigada a quem escutou até aqui e até a próxima temporada. Beijo!